Olá, minha gente, vamos começar agora o nosso próximo bloco, tá? Que a gente vai trabalhar agora nesse momento a classificação das obrigações, tá certo? O primeiro aspecto que eu quero indicar para vocês é que o nosso legislador, o nosso ordenamento, ele vai fazer uso, na verdade, de vários critérios sobre a classificação das obrigações. Observe só, como se eu tivesse, na verdade, a possibilidade de uma única obrigação ela ter vários nomes, ela ter vários tipos, tá? Logo, os critérios, eles são critérios não excludentes, certo? Orlando Gomes, ele assinala bem isso, ele indica, assim, na obra dele, assim, de modo muito claro, que os critérios utilizados na classificação das obrigações, eles vão ser critérios interpretativos. E por que é importante da gente conhecer esses critérios? O primeiro ponto, né, que nos interessa ter esse conhecimento é exatamente para a gente poder estudar os seus efeitos, seja no cenário do adimpli, seja no cenário do inadimpli, seja numa situação em que você pretenda perseguir a responsabilidade ou não, tá? Então, assim, os critérios eles vão ser importantes para que a gente acabe aplicando parte dessas regras dentro do nosso ordenamento. O primeiro critério que eu quero apresentar para vocês é a classificação com relação ao conteúdo, tá? Então, vejam, na classificação das obrigações quanto ao conteúdo, a gente vai ter uma divisão, tá? Em três tipos básicos, que é a obrigação de meio, a obrigação de resultado e a obrigação de garantia, tá? O primeiro aspecto aqui que a gente vai observar é no que o devedor, ele se obriga, tá? No que o devedor, ele vai se vincular. Por exemplo, quando eu penso numa obrigação de resultado, como o próprio nome já está indicando, o devedor, ele prometeu um resultado específico. Logo, ele está comprometido com aquele resultado. Se o resultado ele não é alcançado, a gente vai presumir a responsabilização desse devedor. Então, eu vou presumir a culpa do devedor. Exemplo clássico, obrigação de transporte. Na obrigação do transportador, não chegando ao destino, tá? Seja pessoa, seja bagagem, não é válido nenhum tipo de cláusula que exclua esse devedor da responsabilidade. Por quê? Porque eu estou diante de um cenário que é uma responsabilidade objetiva, uma vez que o devedor ele se obriga ao resultado. É como se eu estivesse diante de uma operação matemática. Tá? Então, eu sempre vou ter um resultado, em tese, exato. Então, eu vou indicar que, obrigação de resultado, eu estou alcançando aquele resultado. Se eu não alcanço o resultado, eu vou ter uma presunção de culpa desse devedor, ok? Uma discussão que a gente tem, que é bem interessante na jurisprudência, é com relação à obrigação, por exemplo, do dentista. O profissional dentista, ele também vai ter uma obrigação que a gente conhece como obrigação de resultado, independentemente da natureza do seu tratamento, seja ele um tratamento de cunho estético ou um tratamento de cunho ortodôntico. Por exemplo, se você contrata, né, um clareamento, então o profissional ele está lhe prometendo o resultado X. Então, se não se chega àquele resultado, a gente vai ter uma presunção de culpa, tá, do devedor, diferente da obrigação de meio. Na obrigação de meio, você não está prometendo resultado, você está prometendo seguir de modo diligente o caminho. O clássico é a nossa obrigação, por exemplo, enquanto advogado. Então, quando eu estou atuando na condição de advogada, eu não prometo causa-ganha, certo? Inclusive, nem posso, eticamente, fazer nenhum tipo de promessa dessa natureza. Por quê? Porque é uma obrigação de meio. Quando um cliente me contrata, ele está me contratando esperando que eu seja diligente, que eu seja eficiente, que eu, digamos assim, utilize de todos os mecanismos possíveis na defesa dos seus interesses. Mas eu não tenho como pactuar que eu vou dar certeza do resultado, porque há aqui, na verdade, uma obrigação que é de meio. Qual é a diferença substancial entre um e outro? Exatamente porque nada de resultado. Por eu prometer algo, se esse algo não chega, presume-se que a culpa é do devedor. Nada e meio, por se
prometer a diligência, eu não tenho presunção de culpa se eu não chego ao resultado. Logo, se eventualmente um cliente pretende responsabilizar o advogado, essa responsabilização, ela vai ser uma responsabilização de cunho que eu não tenho presunção de culpa. Esse cliente, esse credor é que vai ter que provar que o devedor não foi diligente o suficiente para se alcançar o resultado, certo? Então, assim, essa é a diferenciação básica, né, entre a de meio e a de resultado. E a gente vai ter ainda, né, uma outra questão, que é acerca do ônus da prova, certo? Observe, como na de resultado eu tenho uma presunção de culpa do devedor se eu não alcançar o resultado, logo quem tem ônus de provar que não alcançou por elementos externos, por exemplo, um caso de força maior, é o devedor. Na de meio, o caminho se inverte. Eu não tenho presunção de culpa do devedor, logo quem deverá fazer a prova de que não houve a diligência, que não houve a eficiência, será o credor. Tudo isso, minha gente, também vai ser permeado por aquilo que eu já falei para vocês nas nossas aulas anteriores, reiteradas vezes, que é com relação à boa-fé objetiva. Por isso que a gente não pode, por exemplo, desnaturar uma obrigação de meio, prometendo um resultado. Porque você estaria quebrando a confiança que foi estabelecida por parte, seja do seu cliente, seja daquela pessoa que vai ser usuário de um serviço que eventualmente você venha a prestar, tá certo? Um outro aspecto que a gente vai considerar com relação ao conteúdo é a obrigação de garantia, tá? Nessa obrigação de garantia, o que a gente vai ter, na verdade, nem é a promessa de um resultado, obviamente, nem é necessariamente uma diligência. Na obrigação de garantia, você vai ter uma obrigação em que o devedor ele promete eliminar os riscos para a parte contrária, ou então, pelo menos, afastar os riscos da parte contrária. Dá um exemplozinho clássico do direito do consumidor. Vício redibitório, tá? O vício redibitório, vamos imaginar uma situação que você compra um produto. Eu comprei um aparelho de telefone nas lojas americanas. Por que eu posso responsabilizar as lojas americanas na condição também de fornecedor, tá? Já que ele efetuou aquela venda? Porque, na realidade, meio que eu tenho a presença, né, de uma espécie de garantia. Eu estou comprando num ambiente X, que esse ambiente ele vai ter a obrigação de assumir, eliminar os riscos ou dirimir esses riscos com relação a mim, certo? Enquanto consumidora, tá? Então, na obrigação de garantia, você vai tentar diminuir o risco para quem é o adquirir. É diferente, por exemplo, quando você compra, tipo, eu comprei um aparelho que foi anunciado no LX para uma pessoa física. Não tem ninguém, em tese, garantindo aquele aparelho, né? O Costelinha também está interessado em ver a aula de vocês, tá? Vão desculpando aí, porque o bichinho é meio esquentadinho, não é? E tá aqui querendo a atenção da mamãe. Vamos lá para o nosso próximo cenário, tá? Que vai ser a divisão das obrigações com relação à sua liquidez, certo? Aqui é muito fácil. Eu divido as obrigações em líquidas e obrigações em ilíquidas, tá? O que é a obrigação líquida? É aquela obrigação que ela é específica, ela é certa, ela já é determinada, eu já conheço integralmente o seu objeto, o seu valor, a sua exigência. Obrigação de pagar 100 mil reais. Pronto. O devedor vai se liberar quando? Quando ele pagar os 100 mil reais, tá? E aí, o que é que acontece? Na obrigação líquida, eu vou ter o que a gente vai conhecer de exigibilidade imediata. Por quê? Porque eu já conheço tudo. Como eu já conheço tudo, então, naturalmente, eu poderei cobrar tudo, certo? Eu vou poder cobrar integralmente aquilo ali, porque já há uma certeza, já há uma determinação de como é que funcionaria o cumprimento da prestação, tá? Em situação diversa, a gente vai ter o cenário da obrigação ilíquida. O que é que seria a obrigação ilíquida? Pois bem, na obrigação ilíquida, a gente não tem uma determinação,
tá? Muito pelo contrário, eu vou ter um valor ou um objeto indeterminado, tá? Essa indeterminação que nós temos, ela é com relação a uma especificidade ou sobre o valor, certo? Tipo, uma indenização por dano moral. Você vai pedir, você vai dar um valor, por exemplo, numa ação judicial, mas o julgador ele vai arbitrar lá na frente, tá? Uma indenização por dano material. Você vai utilizar de elementos para que esse dano material ele seja mensurado e ele seja indenizado, certo? Então, quando eu falo de uma obrigação ilíquida, aqui você não vai ter, por exemplo, a possibilidade de se compensar, você não vai ter, por exemplo, a possibilidade de exigir de pronto, por quê? Para que haja exigibilidade, tanto no aspecto judicial como no aspecto pré-processo, né, pré-ação, eu preciso da liquidez, certo? Logo, se eu tenho uma obrigação ilíquida e pretendo exigi-la, eu vou ter que transformá-la em obrigação líquida, ok? Tanto se eu quiser exigir, ou também, naturalmente, se eu quiser utilizar da compensação, tá? E aí nós vamos ter mecanismos que nós tornamos a obrigação ilíquida em obrigação líquida. Esses mecanismos, eles são sinalizados, né, no Código de Processo Civil, né, que regulamenta o processo comum, de modo geral, e aí eu vou citar aqui para vocês, né, esses 3 mecanismos, mas naturalmente, apenas para que vocês conheçam as possíveis modalidades que o sistema ele se utiliza para tornar essas obrigações líquidas, ok? Primeira hipótese seria a liquidação por cálculo aritmético. Então, aqui o credor ele apresenta uma espécie de memorial de cálculo, né? Então, vamos imaginar uma ação de cobrança de aluguéis atrasados. Então, o credor ele vai indicar, seja por tabela ou por memorial, não necessariamente com as características contábeis, certo? O que é o valor principal, qual seria o valor de juros, qual seria o valor de multa, né? E qual é o valor total. Então, memorial de cálculo simples. Eu posso ter a liquidação por arbitramento. Essa liquidação por arbitramento, ela pode ser um arbitramento judicial, que é quando o próprio juiz ele faz uma valoração, né? Então, o exemplo clássico é o cenário da indenização por dano moral. Então, o juiz vai lá e vai dizer, você pediu 10 mil, mas eu vou lhe conceder uma indenização por dano moral de 5. Então, ele arbitrou um valor, certo? Ou eu posso ter ainda a situação de um arbitramento que seja realizado por um perito judicial, que aí, nesse caso, você vai ter a exigência de que esse perito ele tenha algum tipo de conhecimento técnico, tá? Então, aqui nesse sentido, então, o perito, ele vai acabar utilizando-se, né, de características, certo? E de parâmetros para mensurar um valor, tá? Então, vamos imaginar um cenário de que eu vou precisar indenizar por benfeitorias que eu tenha realizado em um determinado imóvel, né? Então, um perito judicial vai fazer a avaliação dessas benfeitorias e ele vai acabar importando, né, indicando qual seria o valor dessas benfeitorias. E um outro cenário que a gente tem é o cenário da liquidação por artigos. Nesse caso aqui, a gente precisa, né, do uso de alguns outros elementos probatórios para que você chegue até um determinado valor, né? Então, vamos imaginar um taxista que sofreu um acidente, né, que sofreu uma batida no seu veículo. Então, esse taxista ele vai ficar com o carro parado durante 10, 15 dias, digamos assim. Então, vamos imaginar que ele vai ter um dano material pelo conserto do veículo. Então, eu vou utilizar de artigo quando eu junto provas, né, de orçamento, do serviço que foi realizado. Ele pode vir a ter um lucro cessante, que é o que ele deixou de auferir, de ganhar a título de vantagem econômica durante aquele período que o veículo ficou parado, e pode ser, eventualmente, também ter uma indenização por dano moral. Então, você vai ter a necessidade de se liquidar por vários elementos, né? Seja cálculo aritmético, seja arbitramento, ou artigo, que é quando você utiliza de provas ou fatos posteriores, supervenientes dentro do processo, para que se chegue a um determinado valor. A partir dessa liquidação é que a dívida ilíquida se torna líquida, então ela pode ser exigível, certo? Logo, para que eu exija o cumprimento, para que eu aufira o adimplemento, para que haja a possibilidade de se perseguir
por exemplo, uma tutela jurisdicional para determinar que o devedor cumpra com aquela prestação, eu preciso primeiro liquidar. Então, eu não vou poder fazer isso se a minha obrigação ela for uma obrigação ilíquida, se eu ainda não conheço as suas especificidades, tá? Na sequência, a gente vai ter um outro critério que é utilizado para se avaliar as obrigações, que é o critério que vai considerar o momento de cumprimento, certo? Então, eu vou poder ter, por exemplo, aquilo que eu chamo de obrigação instantânea ou momentânea, ou ainda as obrigações que têm o trato sucessivo. A obrigação instantânea, ela vai ser aquela obrigação que ela vai se exaurir no único ato. Tipo, eu vou aqui na cantina da faculdade, eu peço um café. Recebi o café, paguei o café. Pronto, encerrou por ali, tá? Então, o exemplo clássico é compra e venda à vista. Você recebe, paga, acabou, tá? A gente não vai mais tratar aqui de situações pertinentes a um adimplemento, uma execução posterior, porque o adimplemento e a execução da obrigação, eles são imediatos. Na obrigação de trato sucessivo, não. Na obrigação de trato sucessivo, eu tenho um prolongamento, seja na execução ou necessariamente quanto ao adimplemento. Então, eu posso ter um prolongamento porque é uma venda parcelada, eu posso ter um prolongamento porque eu estou lidando com um pacto contratual que tem relações prévias, como é o caso de promessa de compra e venda de um imóvel, como é o caso dos contratos de natureza preliminar, tá? Eu posso ter um trato sucessivo, porque eu vou ter uma execução que ela é uma execução continuada, então ela não se encerra no único ato. Então, vamos imaginar, eu comprei um veículo financiado, então eu vou encerrar quando essa obrigação? Quando eu pagar todas aquelas parcelas que a gente vai indicar que tem um trato sucessivo, né? Ou ainda a execução continuada, ou pode surgir também com a expressão execução diferida. Qual é a importância da gente saber diferenciar a obrigação instantânea da obrigação de trato sucessivo? O principal fator de importância é nós sabermos fazer essa diferenciação para poder, eventualmente, se alegar uma onerosidade excessiva, para que você, eventualmente, tenha uma revisão ou resolução do contrato. Por exemplo, eu não tenho como alegar onerosidade excessiva no cafezinho que eu pedi na cantina. Não é porque é um café, não é porque o valor econômico é de pequena, pouca, baixa monta. Não, é porque eu comprei, recebi e encerrei a obrigação num ato só. Então, não tem onerosidade excessiva, porque já acabou. Ela é instantânea. Quando eu tenho um cenário de que uma obrigação ela tem trato sucessivo, então, para que ela seja finalizada, adimplida, eu vou ter uma execução em vários atos. Eu posso vir a ter onerosidade excessiva? Sim, porque no curso dessa relação obrigacional, eu posso ter uma situação em que haja uma extrema vantagem para uma das partes, ou uma situação em que eu tenha acontecimentos que são extraordinários, acontecimentos que são imprevisíveis para a outra parte. E a partir daí, a gente vai ter uma possibilidade de se discutir o pacto, seja para resolver, ou seja, encerrá-lo, ou até mesmo revisá-lo. Quer exemplo melhor do que essa situação que nós estamos vivenciando na atualidade com a pandemia, em razão do coronavírus? Então, a própria pandemia, o próprio cenário do coronavírus, ele acaba permitindo uma certa flexibilidade em diversas relações jurídicas. Por quê? Porque a gente está diante agora de uma situação extraordinária, de uma situação que ela é imprevisível. Então, em razão dessa imprevisibilidade, é possível, sim, que uma das partes esteja numa situação de onerosidade excessiva ou de extrema vantagem. Tá? Então, a partir daí, por ser uma obrigação sucessiva, uma execução continuada, claro, ela não se exauriu ainda, então eu posso ir até o judiciário, bater a porta do judiciário e dizer, julgador, da forma como se encontra, eu não tenho mais condições, ou então, da forma como se encontra, eu estou numa situação assim muito prejudicial, extremamente danosa para mim. Tá? Então, o que não permite que eu continue com o cumprimento dessa obrigação. E aí vai ser autorizado, a depender da presença desses elementos, da onerosidade excessiva ou da vantagem,
o juiz revisar esse contrato, ou o juiz rescindir, obviamente, resolver esse contrato, tá? E a gente vai ter ainda um outro critério de classificação que vai lembrar bastante o que nós estudamos sobre negócio jurídico, tá? Esse critério aqui de classificação, ele vai estar relacionado aos elementos que nós chamamos de elementos acidentais. Então, é muito próximo do que a gente vê de negócio jurídico. Por quê? Porque eu posso ter as obrigações que nós chamamos de obrigações puras e simples, que não tem nenhum tipo de elemento acidental, só para a gente relembrar. O que são os elementos acidentais? É a condição, o termo e o encargo, tá? Logo, se na minha obrigação não há elemento acidental, qual é a consequência básica? A mesma que eu teria para um negócio jurídico. É a exigibilidade imediata, certo? Então, se eu não tenho elemento acidental, pronto, eu já posso exigir o cumprimento. A doação pura é um exemplo, a compra e venda à vista é um exemplo, tá? Porque eu posso automaticamente já exigir o cumprimento daquela prestação. Esses elementos acidentais, eles vão estar dentro do plano de eficácia do negócio. Reparem só, a obrigação de um modo geral, se eu visualizá-la como um negócio jurídico, eu tenho os pressupostos de existência, né, que é agente, objeto, né? Eu vou ter os requisitos de validade, que aí você vai pensar assim, o agente ele tem que ser capaz, o objeto ele tem que ser lícito, possível, determinável, não é? Enfim, lá no terceiro plano é que eu posso vir a ter o que nós conhecemos como elementos acidentais, que seriam os requisitos, né, os fatores que nós conhecemos como controle de eficácia. Então, eu posso ter a presença de uma condição, de um termo, de um encargo dentro de uma obrigação. Eu só vou poder exigir o cumprimento se a obrigação for acidental após esse elemento, ou antes, né, do elemento, até quando perdurar o elemento. Diferente da obrigação por e simples, porque na obrigação por e simples eu não tenho elemento acidental algum, então, tão logo a pactuei, tão logo eu poderei exigir o seu cumprimento, tá? Quando eu tenho um elemento acidental, a gente vai fazer aquela diferenciação assim muito simples, né, que nós também utilizamos a título do negócio jurídico, que é entre a condição, que seria eventualmente um evento que nós conhecemos como futuro incerto, né? Então eu não tenho certeza da ocorrência, tipo doação para o nascituro, né? A doação para o nascituro, ela vai ser eficaz quando? Quando esse nascituro nascer efetivamente e for com vida. Se eu tiver um nat morto, a doação não vai ter eficácia, então ela não vai poder ser exigida, tá? O seu cumprimento. Por quê? Porque existia uma condição. Então eu tenho que preencher a condição para a partir daí exigir o cumprimento daquela obrigação, certo? E um outro cenário que a gente tem é o termo. O que é que o termo vai me chamar a atenção? O termo vai ser aquilo que Cristiano Chaves chama de evento futuro e inevitável, que é diferente de você dizer que é um evento futuro e certo, tá? Por quê? O certo, eu sei a data, eu sei o dia, né? Bárbara vai morrer? Vai. É inevitável, é futuro, espero eu, que bem muito futuro, né? Mas não é certo, né? Porque eu não sei a data, eu não sei o período exato. Então, eu vou indicar que o termo, ele é um evento futuro e inevitável. Agora, claro, tem autores que ainda denominam o termo como se fosse evento futuro e certo, ok? Então, vamos imaginar assim, eu vou ter um pacto que ele vai se encerrar, tá? Dia 30 de abril. 30 de abril, ele é um termo. Por quê? Porque ele é um evento futuro e ele vai ser um evento inevitável. Vai existir 30 de abril, certo? De 2020, vai existir, ok? Então, é futuro e inevitável, certo? Então, eu vou aguardar a implantação do termo para a exigibilidade, por exemplo, tá? Se eu estiver diante de uma condição, certo? Então já vai ser um outro cenário. Eu vou aguardar a condição se permitir para que a gente possa exigir o cumprimento. E eu ainda vou ter o encargo. O encargo ele também pode aparecer com a nomenclatura de modo. Ou eu posso ainda ter assim, obrigação modal. O que é essa obrigação modal? É uma contraprestação que você vai impor para um beneficiário de uma gratuidade. Então,
Vamos imaginar aquela live, né, que o Gustavo Lima fez nesse final de semana passado, que bombou, muito sucesso e tal, e ele conseguiu várias doações. Quem doou indicou que a doação ela fosse utilizada para um determinado objetivo. Então, você vai fazer uma contraprestação, você vai impor uma contraprestação para quem vem a ser beneficiário de uma gratuidade, tá? Que simbolicamente, certo? Eu posso ter outras situações diversas, né? Eu posso ter um encargo, por exemplo, na modalidade de condição. Então, você exige o cumprimento da obrigação a partir do momento que a condição ela vem a ser implantada, né? Então, aqui a gente pode indicar, por exemplo, condições que tenham o cenário de resolutiva, né? Então, eu preciso de implantação da condição para que eu exija o cumprimento, né? E aí, observe só, no encargo, quando eu tenho uma obrigação que tem encargo, né, enquanto elemento acidental, não cumprir esse cargo, por si só, não vai afetar a eficácia da obrigação, certo? Mas gera a execução. Execução de quê? Do encargo. Não é o encerramento da obrigação. Repare só, se eu imputar um encargo numa obrigação, a pessoa não cumpriu o encargo dela. O que é que vai caber ao credor? O credor ele deverá cobrar, exigir o cumprimento primeiro do encargo. Ah, não houve o cumprimento do encargo? Pronto, então agora ele vai poder resolver a obrigação. Ele pode revogar um negócio jurídico que ele pactuou indicando aquele encargo, certo? Então, esse seria um outro ponto, né, de abordagem para vocês, tá? A obrigação condicional, como eu falei há pouco para vocês, ela vai poder ter a circunstância suspensiva ou a circunstância resolutiva, né? Ela será suspensiva quando eu primeiro vou aguardar aquele resultado, vou aguardar a implantação da condição, né? Então, aqui eu vou ter uma situação de que a eficácia da obrigação ela vai ficar contida, né? A expressão correta é essa, para que eu exija, certo? E no cenário de resolutiva, como o próprio nome está dizendo, né? Ela vai resolver. A partir do momento que a condição ela aparece, ela resolve a obrigação. Então, ela vai ter um cenário de extinção da obrigação. Exemplo clássico: eu vou fazer uma doação para quem ficar em primeiro lugar num determinado concurso público. Eu não conheço o primeiro lugar ainda, né? Ou vamos fazer uma adaptação aqui para a sala de aula. Eu vou fazer uma doação para a maior nota da sala de aula, melhor resultado. Quem é essa pessoa? Não sei. Pode-se exigir o cumprimento agora? Não, porque tem uma condição suspensiva. Quando eu conhecer a pessoa, a partir daí vai começar a produzir efeito, certo? Se eu tivesse diante de um cenário de condição resolutiva, aí o mundo se inverte, né? A coisa se inverte. Por quê? Vamos imaginar que um parente seu, um patrocinador, né, um amigo, diz: eu vou ajudar fulano enquanto fulano estiver cursando direito, certo? Então, enquanto fulano está no curso de direito, eu vou auxiliar fulano com X por mês. Pronto. Fulano com o lograu terminou o curso. Ele vai poder exigir o X de cada mês? Não, porque a condição ela foi resolutiva. Quando ela se implantou, então a gente resolve o negócio, tá? Então, naturalmente, essas seriam as situações que a gente vai chamar atenção quanto à obrigação condicional, tá? E eu vou ter ainda a obrigação a termo, como eu coloquei para vocês, que na obrigação a termo eu vou estar diante de um evento que é inevitável. Eu posso ter termo inicial. No termo inicial, a gente tem uma contenção de efeitos. Vem o termo e se libera efeitos, né? Como está aqui, ó. Efeito contido, primeiro ponto. Veio o termo, liberou efeito. Ou eu posso ter o cenário inverso, né? Que é bem próximo da condição resolutiva, né? Veio o termo, extinguir os efeitos, tá? Então, esse é um outro cenário.
possível dentro desse critério de classificação. E como eu coloquei para vocês, a gente ainda tem a obrigação modal. Nesse caso aqui, o modo ele não vai atingir a eficácia, certo? Porque se eu tenho um inadimplemento do encargo, um inadimplemento desse modo, isso vai gerar a execução desse encargo. Então, não altera os efeitos da obrigação, tá? Primeiro você cobra os efeitos, você vai primeiro cobrar o cumprimento desse encargo, para só no momento posterior você executar, certo? Eventualmente, ou resolver aquela obrigação, tá? Espero que eu tenha sido clara para vocês, tá? Então, aqui a gente vai encerrar o nosso segundo bloco da aula de hoje, ok?